Hello everyone! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre o vocabulário, a pronúncia, a estrutura do que a gente vai estudar essa semana, tá bom? Primeiramente, nós temos aqui, eu trago aqui para vocês, a estrutura básica da frase em língua inglesa, né? Então, sempre que tem um sujeito na frase, né? E o verbo, né? Que é aquela palavra principal do que eu quero dizer. E aí, vou lembrar, né, aqui para vocês, I sou eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas. E aí eu também tenho he, que é ele, she, que é ela, e it, que pode ser se referindo a uma situação neutra, né? Pode ser um pensamento, pode ser um objeto, tá certo? E aí em inglês eu vou ter o sujeito e vou ter o verbo. Então, peguei aqui o exemplo, o verbo take, que como vocês viram no vocabulário, significa pegar, levar, tomar. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que eu tomo banho, I take a shower. Vamos supor que eles levam os amigos, né, para a festa. Então, they take friends to the party. They take friends to the party. Então, vocês podem perceber também que a estrutura da frase em inglês ela é muito semelhante ao português. Então, sujeito, verbo e os seus complementos. Quando eu digo, por exemplo, que o John ele toma remédios, né? Então, eu posso dizer John takes medicine. John takes pills. Ok? E aí eu vou lembrar só que tem um S aqui quando eu me referir a essas três pessoas, né? Ele, ela e uma situação abstrata. Também posso fazer uma frase tipo levar tempo, né? Tipo leva 9 horas para eu ir de Fortaleza para Lisboa, por exemplo, né? Então it takes 9 hours from Fortaleza to Lisbon. Então it takes. Também posso colocar aqui, né, entre o sujeito e o verbo, esse auxiliar esse auxiliar can, né, que ele serve para eu dar uma ideia de habilidade ou de possibilidade. Por exemplo, eu consigo tomar, não sei, eu consigo tomar 10 banhos por dia. Então, I can take 10 showers a day, né, uma situação hipotética. Mas eu também posso levar, né? Eu posso levar pessoas para o aeroporto. Então, I can take people to the airport. Então, I can, you can, he can, dá a ideia de possibilidade, tá bom? E o take fica só take, né? I can take, he can take. Ok? Para eu formar frases negativas, né? Eu vou utilizar aqui os auxiliares, tá bom? Aqui o have, né? O verbo que eu estou utilizando nessa situação, que quer dizer, que significa ter. Então, por exemplo, eu tenho muitos livros. Então, I have many books. Mas se eu não tenho muitos livros, eu vou usar o auxiliar don't. I don't have many books. Eles têm um novo professor. Então, they have a new teacher. Mas eles não têm um novo professor. They don't have a new teacher. Então, eu tenho aquela mesma situação anterior. E aí eu posso colocar don't para dizer que eu não faço aquela situação, não tenho aquela situação. Da mesma forma, anteriormente, quando eu me referia a he, she ou it, o don't se transforma em doesn't. Por exemplo, a minha irmã não tem um carro, ok? Então eu posso dizer my sister doesn't have a car. My sister aqui no caso se refere a ela, né? Ela se refere a minha irmã. Isso no presente. No passado, eu simplesmente uso didn't, né? Didn't, no lugar de don't ou doesn't. Então, por exemplo, eu não tive um brinquedo, eu não tinha um brinquedo automotivo quando eu era criança. Então, I didn't have an automobile car, for example.
serve tanto para esses como para he, she ou it. E quando eu quero dizer que eu não consigo, não posso ter algo, não consigo, não tenho permissão, não tenho habilidade, eu uso a palavra can't para dizer que não. Então, por exemplo, I can't have a party right now. Né? Eu não posso fazer uma festa, ter uma festa, dar uma festa agora. He can't have many friends. Ele não consegue ter muitos amigos. Então eu tenho aqui as negações, né? Don't, didn't e can't. Algumas palavrinhas que eu posso utilizar para conectar frases, né? Por exemplo, eu quero dizer duas coisas e quero ligar com a palavra e, né? Em inglês, and. Então, por exemplo, I sleep late and wake up early. Eu durmo tarde e acordo cedo. Então, eu tenho aqui and, que está ligando duas frases. Quando eu quero dizer duas coisas opostas, eu uso a palavra but. I listen to rock, but I don't like it much. Okay? Eu escuto, mas eu não gosto. Because dá a ideia de explicação, né? Por quê? Por que eu fiz uma coisa? I cook my own dinner because I live alone. Ou seja, eu cozinho meu próprio jantar porque eu moro sozinho. I live alone. If é uma palavrinha bastante utilizada quando nós vamos dar a ideia de se, de condição, certo? Então, por exemplo, if I don't have breakfast, I usually have a headache. Ou seja, se eu não tomo café da manhã, normalmente eu sinto dor de cabeça. I have a headache. That é a palavrinha que significa que, né? É o conectivo quando eu quero ligar duas frases e um que no meio. Então, por exemplo, I want a job that makes me happy. Eu quero um emprego que me faça feliz. I want a job that. Que. So é a palavrinha que indica uma consequência, né? Ou então, né? Quando eu vou falar algo que eu preciso dizer então alguma coisa, então eu uso so. I work hard so I can make some extra. Né? Eu trabalho duro, né? Para que ou então eu vou ganhar aí um extra, né? Um dinheiro extra. Também posso usar o so no início, né, de frases quando eu estou pensando so I wanna say this, né? Então, ok, para dar aquela ideia de pensamento. Quando eu vou conversar, né, com alguém, eu preciso manter uma estrutura de pensamento em que eu consiga fazer perguntas. Então, a estrutura das perguntas em inglês gira em torno de uma fórmula, né, que podemos dizer que é mais ou menos fixa, tá certo? Então, novamente, eu estou aqui com o verbo take, que é o verbo tomar, levar, pegar. E aí eu tenho aqui as pessoas, certo? No caso, you, você, they, eles, he, ele, she, ela, it, uma situação. Como é que a gente perguntaria em português, né? Tipo, você toma banho, né? You take a shower. You take a shower. Eu diria apenas isso. Mas em inglês, eu vou fazer uso desse auxiliar aqui, né? Que é o do. E o does, em alguns casos, quando eu estiver me referindo a he, she ou it. Então, não basta dizer só you take a shower. Eu tenho que dizer do you take a shower, tá bom? Então, do you take a shower? Do you take me to the airport? Do you
take the children to school. Você leva as crianças para a escola. Da mesma forma, quando eu quiser perguntar no passado, né? Tipo, você levou os livros para a biblioteca? Então, did you take the books to the library? Eu vou usar aqui a palavra did, né? Em vez de do e does. Da mesma forma também que eu posso perguntar com can, né? Se você pode. Então, can you take me to the beach? Você pode me levar para a praia ou me levar à praia. Can he take take you instead of me, né? Pode ser ele que vai te levar ao invés de mim. Então, can, do, did, does. Então, essas palavrinhas antes, né, do sujeito da pergunta, elas auxiliam a formar a pergunta em inglês, tá bom? Normalmente, perguntas que começam com do, does, did, can, são perguntas de yes or no, certo? São perguntas em que você vai responder yes, no, yes I do, no I don't, yes I can, no I can't, e por aí vai. Quando eu quero fazer uma pergunta de resposta mais elaborada, eu vou ter aqui essas palavrinhas que são bem comuns, né? Que é what, que é o que, o quem, where, que é onde, when, quando, how, que é como, who e quem. Então, por exemplo, eu quero fazer a pergunta, né? Quem pegou a minha caneta, né? Quem pegou a caneta que estava aqui? Então, eu posso perguntar who took my pen? Ou então, who took my pen? Aí eu vou usar o passado de take, né? Colocar no passado, who took my pen? Mas eu posso perguntar aonde você levou os seus amigos, né? Então eu posso perguntar, where did you take your friends? Where did you take your friends? Onde você levou seus amigos? Então aqui são palavras, pessoal, essas palavras roxinhas, azuis e laranja e verdes, são palavras que não vão mudar. Elas estão na estrutura, tá certo? Então basta você aprender o lugar correto de cada um que já está aqui, né? Nessa sequência. Afirmação do verde para frente, perguntas de sim ou não do azul para frente e perguntas com algo mais, com a resposta mais elaborada, né? Daqui, começando aqui do roxinho, né? Pegando tudo que vem na frente, tá certo? Então é assim que a gente forma mais ou menos as perguntas em inglês. Aqui eu tenho a estrutura, né? Das yes, no answers, as respostas, né? Eu vou responder yes e no, mas normalmente a gente não responde só yes or no. Eu vou dar né? Yes, I do, no, I don't. Yes, I can, no, I can't, tá bom? Eu vou usar sempre o mesmo auxiliar que foi usado na pergunta, ok? E aqui eu tenho algumas expressões que eu apresentei para vocês na aula, né? E aí aqui eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas, o que elas significam, né? Pronúncia. Então eu tenho aqui o verbo take e o passado é took, ok? Então eu tenho I can take a photo, take me to the airport, take the dog for a walk. Posso utilizar também na expressão take care, que é tomar cuidado, né? Posso usar na situação take this book, né? De pegar, né? Eu posso dizer, né? Can you take this book? Você pode pegar esse livro. Take a shower, no sentido de tomar um banho. Take out the trash, né? Take out é quando eu pego algo para fora, né? Eu levo para fora. Então, tipo, colocar o lixo fora de casa é take out the trash. Take a photo, take a picture, né? Que é tirar uma foto, né? Aqui eu tenho uma frase. Can you take me to the school? Você pode me levar para a escola, ok? Take me to the airport. Para levar alguém para o aeroporto. Então, take
e o passado took, esse é um verbo bem versátil, serve para várias situações. Have. Have também é um verbo que serve para várias situações, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, have a job, have money, have children, no sentido de possuir algo. Have to, quando eu quero dizer have to, eu vou utilizar no sentido de que eu tenho que fazer algo, uma obrigação, né? Tipo, I have to study, eu tenho que estudar. I have to work, eu tenho que trabalhar. Também posso usar no sentido de fazer as coisas do dia a dia, como as refeições, né? Have lunch, have dinner, have breakfast, have a shower, né? Que é um banho. Então, lunch, almoço, dinner, jantar, breakfast, café da manhã. Então, tomar o café da manhã, eu posso dizer I can have breakfast, ok? Breakfast. Também posso dizer que eu tenho coisas abstratas, como, por exemplo, an exam, a class, a meeting, né? Uma reunião, tem um exame, uma prova, uma aula. Aqui eu tenho uma frase bem comum nos aeroportos ou então nos hotéis, né? Can I have your passport, please? Can I have your passport? Né? Can I have, no sentido de que eu posso olhar o seu passaporte. O passado de have é had, tá bom? Então eu tenho aqui o verbo ter no sentido bem amplo. Sleep, né? Verbo sleep e o verbo get up or wake up. Get up é mais levantar e wake up é acordar mesmo, tá bom? Então eu tenho aqui o passado de get up é got up e de wake up é woke up. O passado de sleep é slept. Então eu tenho aqui algumas expressões. Normalmente eu uso esses verbos com expressões de tempo, né? Então, I woke up at 6 in the morning. Né? Eu levantei, eu acordei às 6. I got up at 7. I got up early, né? Que é cedo. I woke up late, né? Eu acordei tarde. I slept late. Or I sleep late, né? Eu durmo tarde, tá bom? What time do you wake up? Que horas você acorda? Que é uma perguntinha. O verbo go é outro verbo muito utilizado em inglês. Tenho aqui algumas expressões. Normalmente eu vou utilizar go com a preposição to, né? Eu vou para algum canto. Então, I go to work, I go to school, I go to the movies, ou movie theater, I go to the beach. Né? Também posso utilizar go em algumas expressões, como sair numa viagem, né? Go on a trip. Também posso dizer que eu saio para uma caminhada, I go for a walk. Também posso usar o go com ações, né? Eu vou fazer alguma coisa, tipo, eu vou nadar, eu vou dançar, eu vou jogar. Então, no sentido de praticar alguma ação, algum esporte, eu utilizo aqui go com o ing, né? Então, tipo, I go swimming, I go dancing, tá bom? Aqui eu tenho algumas expressões que eu posso utilizar para formar phrasal verbs, né? Que são verbos frasais do inglês. Então, por exemplo, go out. Quando eu junto go out, eu estou falando sair, né? Tipo, I go out, eu saio. Go up, eu subo. Go down, eu desço. E go back, eu volto, certo? Então, são algumas expressõezinhas que, juntando com go, dão esse outro sentido de movimento para fora, para cima, para baixo, para trás, tá bom?